nas relações, chega um momento em que você tem que demonstrar o limite. O limite tem que ser claro. E, infelizmente, o Congresso não tem feito isso, no meu entendimento. Tem passado a mão na cabeça do presidente. O governo deveria, ao contrário, nesse momento, propor a suspensão do teto de gastos, uma suspensão temporária para o Brasil fazer frente à crise. O presidente da República, o chefe do Poder Executivo, incitar que as pessoas vão para emparedar o Congresso e o Judiciário numa tentativa de se sobrepor aos demais poderes é algo muito perigoso. Eu considero que é muito grave o que o presidente Bolsonaro vem fazendo, que é, na prática, incitar a população contra as instituições brasileiras, contra o Congresso e contra o Poder Judiciário. O sistema, o regime político em que só um poder manda, em que só uma pessoa tem todo o poder, chama-se ditadura e não democracia. O que nós queremos no Brasil é uma democracia e não uma ditadura. É claro que as pessoas têm o direito de irem para a rua, manifestar-se e defender os pontos em que acreditam, mas o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, incitar que as pessoas vão para emparedar o Congresso e o Judiciário numa tentativa de se sobrepor aos demais poderes é algo muito perigoso e eu tenho uma grande preocupação com o que temos pela frente no Brasil. Deputado, o presidente ele começou a encampar essas manifestações após um áudio vazado do general Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, em que é possível ouvir ele dizer que o Congresso chantageia o governo. Como que o senhor mede essa declaração? E, assim, o senhor é da oposição. Tem chantagem do governo, do Congresso contra o governo? Bom, em primeiro lugar, o presidente disse em Roraima que colocaram a faca no pescoço dele no próprio gabinete dele. Ele deveria dizer quem fez isso. Dar os nomes das pessoas que fizeram isso. Qual foi a chantagem que foi feita contra ele? Por que ele não vem a público dizer e denunciar qualquer ato ilícito que tenha sido praticado contra ele? Essa é a primeira pergunta. A segunda observação é, ele não está incitando manifestações apenas nesse ano. Já no ano passado, por diversas ocasiões, ele procurou jogar a população contra as instituições. Vocês devem se lembrar de um vídeo que ele divulgou no perfil dele, depois disse que foi o filho desmentiu, em que as instituições todas, o Congresso, os partidos, o Supremo, a imprensa, a Igreja, a CNBB, a OAB, todos eram tratados como hienas que atacavam um leão, que seria ele. É muito grave, quer dizer, é um comportamento reiterado do presidente que demonstra a todo instante não acreditar na democracia. Sobre essa questão da chantagem, seria muito bom que ele viesse a público e dissesse se alguém o está chantageando e como, e denunciasse. Por que ele não faz isso? Qual é o efeito prático, o senhor acha, dessas declarações dele? Elas tensionam a relação com o Congresso? Os partidos de oposição e até mesmo os partidos de centro devem tomar uma atitude? Na minha opinião, o Congresso já errou mais de uma vez em não ter demonstrado com firmeza que o presidente ultrapassou os limites que poderia chegar. Ele já ultrapassou esses limites. Ele já foi além do que poderia fazer. E o Congresso erra ao passar a mão na cabeça do presidente. Na minha opinião, o Congresso já deveria ter deixado claro para o presidente da República que não aceita esse comportamento de quem quer desmoralizar todas as instituições para tentar afirmar o seu próprio poder. E, além disso, isso gera instabilidade política no país, e isso gera desconfiança. O Brasil teve uma perda recorde de investimentos estrangeiros esse ano. Quem é que vai investir num país cujo presidente diz que as eleições que ele venceu foram fraudadas? Quem é que pode levar um país que tem um presidente desses a sério? Por que o senhor acha que faltou essa resposta mais enérgica? É um receio de que isso infle as manifestações? Alguma conivência com esses abusos, como o senhor chama, do que o presidente vem cometendo? Eu acredito que é uma aposta equivocada de que, para não permitir uma escalada dos ânimos, o Congresso não deve reagir, deve conversar. No meu entendimento, é um equívoco, porque
nas relações, chega um momento em que você tem que demonstrar o limite. O limite tem que ser claro. E, infelizmente, o Congresso não tem feito isso, no meu entendimento. Tem passado a mão na cabeça do presidente. O presidente ataca publicamente as instituições e os líderes do Congresso que dialogam com o presidente vão conversar com ele privadamente. Ele não faz nenhum meia-culpa e fica o dito pelo não dito, as coisas ficam do mesmo jeito e o próximo ato é sempre um ato mais grave. Eu considero que é uma aposta equivocada na não reação, imaginando que ela pode resolver. No meu entendimento, isso, para uma pessoa como Jair Bolsonaro, significa um sinal verde para continuar avançando. É um equívoco. Pensar num processo dessa gravidade com começo, meio e fim. Pensar como se começa isso e como isso termina. E também não correr o risco de iniciar um processo como esse e terminar o processo dando mais força a um presidente da República que sonha em implantar um regime autoritário. O senhor acha que chegou a hora de falar sobre um eventual pedido de impeachment do presidente? Sim. Primeiro, em relação a essa questão do impeachment, o impeachment é um processo que ele é jurídico-político. Então, para que se tenha um impeachment no país, é preciso, de um lado, ter materialidade de um crime de responsabilidade. Ele precisa estar claramente configurado para que você possa apresentar uma denúncia. Mas, por outro lado, é preciso que haja uma convicção política de que o país precisa disso. Haja apoio dentro do Congresso e fora do Congresso, na sociedade, para que isso ocorra. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, por diversas vezes, se não ultrapassou os limites da legalidade, quase o fez. Eu acho que uma série de comportamentos dele, na minha opinião, podem ser interpretados como crime de responsabilidade. Mas não há, seja no Congresso, seja no país, um entendimento de que o país precisa de um processo de impeachment agora. Esse entendimento não é majoritário. Sim, na base da oposição, nos nossos eleitores, as pessoas esperam e cobram isso da gente há muito tempo. No entanto, é preciso considerar esse ambiente que há no Congresso e que há na sociedade e pensar num processo dessa gravidade com começo, meio e fim. Pensar como se começa isso e como isso termina. E também não correr o risco de iniciar um processo como esse e terminar o processo dando mais força a um presidente da República que sonha em implantar um regime autoritário. Então, é preciso ter responsabilidade para não fazer nada que possa gerar uma instabilidade maior no país e, ao fim e ao cabo, ser pior para o Brasil. Os partidos de centro se enganam, porque eles são sócios desse fracasso do PIB também. Quem é mais eficaz no confronto ao Bolsonaro? A oposição ou o Centrão? Quem coloca mais limite ao governo? Veja, a oposição ela tem o tempo inteiro a tarefa de se contrapor ao governo e mostrar alternativas ao governo. Quando o governo propõe alguma coisa que seja boa, no meu entendimento, a oposição tem o dever de apoiar e, nesse momento, mostrar que ela não quer o pior para o país, ela quer o melhor para o Brasil e, portanto, naquele caso, apoia uma proposta do governo. Agora, a oposição é minoritária. A oposição não tem a maioria das cadeiras na Câmara nem no Senado. Então, quando ela não conta com o apoio dos partidos de centro, ela não consegue, por si só, impor uma derrota ao governo. A oposição é refém do Centrão? Não. A oposição tem a sua agenda própria, ela simplesmente não tem a maioria das cadeiras da casa. E, por isso, muitas vezes, ela politicamente precisa se articular com outros partidos para conseguir aprovar suas pautas ou derrotar as iniciativas do governo. O problema é que a agenda econômica do governo é a mesma agenda econômica dos partidos de centro. E aí, nesses casos, nós não conseguimos vencer. O exemplo disso é a reforma da Previdência. O que é que foi aprovado no Congresso no ano passado do governo? A sua agenda econômica. Mas essa agenda econômica não é só do Bolsonaro e do Paulo Guedes. É do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Rodrigo Maia e do Centrão. Mas, infelizmente, a gente não consegue impor derrotas quando o Centrão e o governo se unem em torno dessa agenda econômica liberal que está fracassando. E aqui os partidos de centro se enganam, porque eles são sócios desse fracasso do PIB também. Agora estão achando que vai ser a reforma administrativa que vai produzir resultado. Como é que a reforma vai produzir a confiança nos investidores? Isso vai salvar a economia brasileira. O dono da padaria, ele só compra outro forno e só contrata mais padeiros quando a venda de pães cresce. Se a venda de pães ficar estável, ele não vai, por confiança, comprar mais um forno e contratar mais 2 padeiros porque ele acha que as pessoas vão comprar mais pão. A venda de pão precisa crescer.
Então a demanda tem que ser estimulada no país. Como é que se estimula a demanda? Tem que ter investimento público num momento como esse. Tem que ter obra, porque é intensivo em mão de obra. Por isso eu falava do saneamento básico. Se o governo não fizer a sua parte, a economia não vai decolar. Não adianta insistir nisso. O Brasil vai entrar em recessão. Não importa se a ditadura diz que é esquerda ou de direita, se a ditadura para nós não serve. Como que o PSB se organiza para as eleições deste ano? O foco nas capitais, a bandeira que o partido vai carregar, é de oposição ao governo Bolsonaro? Como que vai ser feito essa estruturação? O partido é um partido claramente de oposição ao governo Bolsonaro. Eu liderei a oposição até há pouco, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Esse foi um gesto muito claro do partido de querer se posicionar como oposição ao governo, embora, na verdade, quem nos coloque na oposição é o eleitor. Porque quando nós perdemos a eleição e o adversário ganha, na verdade, o eleitor nos escolheu como oposição e não como governo, né? Então é preciso respeitar essa vontade do eleitor e funcionar como uma oposição competente, séria, responsável, propositiva, honesta, leal, porque eu acho que é fundamental ser leal mesmo quando você é oposição, né? Quer dizer, apontar os problemas, procurar corrigir os problemas. Eu dou como exemplo essa fórmula de cálculo da reforma da Previdência, que foi corrigida pela equipe do ministro Paulo Guedes, apontado por mim, que sou um deputado de oposição. Se apostasse no quanto pior, melhor, não teria falado nada. Não é? Mas não é bom isso para o país, não é justo com as pessoas. Então a gente mostra. Agora, nas capitais, nós vamos disputar em várias capitais. Nós temos conversado muito com o PDT, com o PV e Rede. Tem ocorrido reuniões mensais entre esses 4 partidos, que são partidos que querem apresentar candidaturas progressistas para o país nesse ano, unidos no máximo de cidades possível. Sempre começamos esse debate pelas capitais, mas haverá também outras cidades importantes do país em que essa união vai se dar. Em algumas cidades, os 4 partidos vão ter candidatos, então não é que isso seja uma camisa de força e também não é que isso impeça alianças com outros partidos de esquerda, de oposição, ou com partidos também do centro. Isso não há problema. Acho muito difícil que se faça aliança com partidos que são pilares do governo Bolsonaro, pela nossa característica como partido de oposição. O senhor não mencionou o PT na relação de partidos que o senhor citou. Sim. Vocês vão se aliar ao PT em alguma possível. Capital? É possível ou que a haja... preferência é para não ter alianças com o PT? Não é possível que haja alianças com o PT, com outros partidos de esquerda também. Isso será visto caso a caso, mas as reuniões que têm ocorrido, mensais, nessa tentativa de criar um palanque único no máximo de cidades possível, tem sido com PDT, PV e Rede, além do PSB, evidentemente. Esses 4 partidos é que têm se reunido. No meio do ano passado, o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, deixou o Foro de São Paulo, que é muito atacado pelo governo Bolsonaro, por partidos da direita. Qual que é o movimento que o PSB está fazendo? Saindo do Foro de São Paulo, não buscando essa aproximação tão instantânea com o PT? É para sair, desvincular um pouco essa imagem de esquerda que o PT deixou, buscar uma autonomia, tentar um caminho mais ao centro? Não, o PSB é um partido de esquerda, mas é um partido de uma esquerda moderna, arejada, que não aceita a ditadura de quem quer que seja. Não importa se a ditadura diz que é esquerda ou de direita, se a ditadura para nós não serve. Tem muitos nomes no PSB que podem, sim, honrar o PSB sendo candidatos a presidente da República e, portanto, eu acho que o PSB pode ter uma candidatura própria. Se houver algum nome no PSB que seja competitivo o suficiente para disputar as eleições de 2022? Eu acho que tem grandes nomes no PSB, a gente tem governadores, ex-governadores, um ex-ministro do Supremo filiado, o ministro Joaquim Barbosa. Tem muitos nomes no PSB que podem, sim, honrar o PSB sendo candidatos a presidente da República e, portanto, eu acho que o PSB pode ter uma candidatura própria. Essa é uma das possibilidades. O Joaquim Barbosa é um nome do PSB? É um nome, certamente. Infelizmente, ele não quis, por razões pessoais, ser candidato nosso a presidente da República em 2018. Eu não tenho a menor dúvida hoje de que ele teria vencido as eleições, mas, evidentemente, que a privacidade, a individualidade de cada um deve ser respeitada. O senhor apoiaria a candidatura do ex-presidente Lula, embora hoje ele seja impedido de disputar as eleições pela lei da ficha limpa? Eu acredito que aquilo que aconteceu na Argentina precisa acontecer no Brasil. É preciso entender que, às vezes, é a hora de dar a vez a outras pessoas, a outros partidos, para poder vencer as eleições. A ex-presidente Cristina Kirchner teve um gesto muito bonito, um gesto de grandeza,
de, mesmo sendo a primeira colocada nas pesquisas, ela percebeu que ela podia ser a primeira colocada no primeiro turno, mas ela jamais venceria o segundo turno pela rejeição que ela carregava. E por isso ela decidiu ser a vice-presidente do atual presidente. De forma que eu acho que talvez esse gesto seja necessário aqui no Brasil para tirar o país desse fundo do poço. Talvez até se a gente tivesse feito isso antes, a gente não chegaria onde chegamos. O apresentador Luciano Huck é uma opção? Eu acredito que para o PSB, não. Eu acredito que é fundamental ter alguém que tenha compromisso com essa visão de mundo que nós temos, e acho que é uma visão de mundo diferente do apresentador Luciano Huck. Eu acho que ele tem as suas qualidades, é uma pessoa que tem muitos talentos, mas, a meu ver, não representaria bem o ideário do PSB numa eleição presidencial.